Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 27 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. A Voz do Brasil vai explicar a nova regra para o pagamento de faturas atrasadas no cartão de crédito. Paulo Lassalve. A mudança atinge o crédito rotativo e a expectativa é a queda nas taxas de juros cobradas aos consumidores. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Militares começam vistorias. Hoje, penitenciária de Roraima passou por varredura das Forças Armadas. E em Natal, força-tarefa criada pelo governo também atua para retomar controle do presídio. Natália Kozlik. É a primeira vez que agentes penitenciários federais entram no presídio para restabelecer a ordem e fazer a manutenção do local. Vamos falar ainda da prorrogação do prazo para inscrições no SISU. Medida atende a pedido dos estudantes. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Você ouviu ontem, aqui na Voz do Brasil, que o governo mudou as regras para tentar diminuir as taxas de juros cobradas no cartão de crédito. A medida atinge quem usa o crédito rotativo, que é quando o cliente paga o valor mínimo da fatura do cartão e deixa o resto da dívida para o mês seguinte. Quem explica o que vai mudar e os impactos para o consumidor é o repórter Paulo Lassalvia. O cartão de crédito caiu no gosto do público. O diplomata José Roberto de Andrade Filho dá preferência a esta forma de pagamento. Sempre que eu posso, eu procuro pagar tudo com cartão de crédito, porque você também ganha pontos, né? Isso é uma vantagem adicional. E na hora que chega a conta, o aposentado de Brasília, Jair Alves Barbosa, sempre paga a fatura à vista. É porque realmente se você deixar de pagar, os juros são exorbitantes e aí começa uma bola de neve que você não acaba nunca mais. Mas nem sempre é assim. Muita gente paga apenas o valor mínimo da fatura e sobre o valor restante os juros são altos. É o chamado crédito rotativo. Nesta modalidade, os juros, segundo o Banco Central, chegaram a 484,6% ao ano em dezembro do ano passado. É por isso que o governo baixou uma nova norma, que vale a partir de abril. Se o cliente não conseguir pagar o total da fatura num mês, a operadora só poderá cobrar os juros do rotativo por mais 30 dias. A partir daí, terá de negociar com o cliente o pagamento à vista do valor restante ou parcelar o saldo devedor. Para a chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, Silvia Marques, a mudança pode ter dois resultados. A previsibilidade é que as taxas que sejam praticadas a partir da entrada em vigor da medida já sejam menores. Toda vez que você tem uma melhor previsibilidade, você tem uma mudança do perfil de risco das operações e a expectativa é sim que a inadimplência tenha uma queda e as próprias taxas de juros também passam a refletir essa nova situação. De acordo com o Banco Central, a cada 100 pessoas, 37 deixaram de pagar o crédito rotativo em 2016. Entre as empresas, este número chegou a 59 a cada 100. A nova regra não impede que o cliente continue usando o cartão de crédito se tiver limite disponível. Reportagem Paulo Lassalve. A partir de hoje, a gasolina e o diesel chegam com preço menor às refinarias. De acordo com a Petrobras, o preço do litro da gasolina vai custar 1,4% menos e o diesel 5%. Isso em média. Pelos cálculos da empresa, se o ajuste for repassado totalmente, deve significar uma redução de aproximadamente 2 centavos por litro no preço da gasolina e 8 centavos por litro no diesel. Desde o ano passado, a Petrobras adota uma nova política de definição de preços dos combustíveis. A cada mês, a estatal avalia seus preços de mercado a partir de fatores como cotação internacional e câmbio. E a queda na atividade econômica no ano passado refletiu também em arrecadação menor de impostos e contribuições federais. Segundo o que a Receita Federal divulgou hoje, o governo arrecadou em 2016 perto de 1,290 trilhão de reais. É o valor mais baixo na arrecadação federal desde 2010.
De acordo com dados do Fisco, a arrecadação refletiu no ano passado o nível de atividade econômica. A produção industrial recuou mais de 7,5%. As vendas de bens e serviços caíram cerca de 9%. Houve queda também no valor em dólar das importações, apesar do aumento na massa salarial. Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, além dos fatores econômicos, 2016 foi um ano que o governo fez menos parcelamentos de impostos atrasados, em comparação ao ano anterior. Esse desempenho, ele reflete o resultado, a interferência dos fatores macroeconômicos, mas também de outros fatores que não estão ligados à economia, como, por exemplo, os parcelamentos especiais. Em relação a 2015, nós tivemos uma diminuição no regulamento dos parcelamentos, uma diminuição decorrente da antecipação de parcelas que foi feita no ano de 2015 e que não voltou a ocorrer em 2016. A repatriação de recursos do exterior no fim do ano passado gerou 46 bilhões e 800 milhões de reais da receita para os caixas do governo, o que não foi suficiente para reverter o saldo negativo de 2016. Reportagem Mara Kenupi. Mais de 300 agentes participaram hoje de uma operação na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista, Roraima. A varredura foi cercada de sigilo. Os militares foram deslocados para o estado durante a madrugada. Quando o dia amanheceu, eles entraram no pavilhão vistoriando paredes, telhados, grades e piso do local. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, foram disponibilizados para a operação um raio-x, uma máquina que pode detectar túneis e cães treinados para encontrar drogas. Nós estamos fazendo esse trabalho com todo cuidado e vocês podem ter certeza que não restará nenhum objeto, nenhuma droga que possa amplificar essas tragédias que têm acontecido. Mas também, repito, que assim permaneça, é responsabilidade dos estados, dos seus sistemas, agentes penitenciários e Secretaria de Segurança e Defesa. Ainda segundo o ministro, outros estados devem passar por varreduras. São eles: Amazonas, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. O ministro também anunciou uma reunião com o ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas da Colômbia para fechar acordos de trabalho no combate ao tráfico de armas e drogas. Segundo Raul Jungmann, existe o receio de que armas usadas pela guerrilha na Colômbia sejam enviadas ilegalmente para o Brasil. A reunião vai ser na próxima terça-feira. A Colômbia vive hoje um processo de paz, que existem alguns dissidentes na FARC que não estão dispostos a entrar nesse processo de paz, e há um temor, justificado ou não, de que uma parte desse arsenal possa migrar para a nossa cidade. Então vamos tratar de drogas, vamos tratar de armas, vamos tratar de cooperação, sobretudo vamos tratar de inteligência. Não se faz combate ao crime sem inteligência, sem saber onde é que estão os criminosos, a sua cadeia de comando, como é que eles atuam, para você fazer uma intervenção cirúrgica. E se os militares estão presentes lá em Roraima, em Natal, no Rio Grande do Norte, também começou hoje a atuação dos agentes federais na penitenciária estadual de Alcaçuz. A Força-Tarefa reúne cerca de 70 profissionais qualificados para intervir em situações de conflito. Os agentes vão permanecer 30 dias no local para auxiliar o Estado a restaurar as instalações do presídio e garantir a segurança dos internos e funcionários que trabalham na unidade. Agora, em janeiro, a penitenciária foi palco de uma rebelião que deixou 26 mortos. Às 5h30 da manhã desta sexta-feira, cerca de 70 agentes federais ocuparam 2 pavilhões da penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Esse foi o início da Operação Fênix, a força-tarefa que pretende ajudar o Estado a normalizar rotinas e consertar os estragos deixados pelas brigas de facções nos presídios. Após a revista dos presos e das celas, o diretor-geral do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, Marco Antônio Silva, fez um balanço do primeiro dia da operação. Foram encontrados um revólver calibre 38 municiado, 30 celulares, dezenas e dezenas de armas brancas improvisadas, facas, etc., e além de drogas. Toda essa apreensão está gerando 120 autuações por parte da Polícia Civil, que montou uma delegacia móvel naquela parte do complexo para dar vazão a essas 120 autuações. A força-tarefa é formada por agentes do DEPEN e profissionais de segurança cedidos pelo Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo e Distrito Federal.
Essa é a primeira equipe criada pelo Ministério da Justiça para auxiliar os estados na crise penitenciária. Para o diretor do DEPEN, Marco Antônio Silva, o nome da Operação Fênix traduz exatamente o que ela pretende. O nome da operação faz uma referência ao renascimento. Uma ação aí que, eu não tenho dúvida, vai pôr de pé novamente o complexo de Alcaçuz em pleno funcionamento. Depois de atuarem na manutenção dos 5 pavilhões da penitenciária de Alcaçuz, os agentes vão capacitar servidores estaduais para que continuem as atividades. É possível que o prazo de permanência no Rio Grande do Norte, a princípio de 30 dias, seja prorrogado de acordo com a necessidade. Reportagem Natália Kozlik. O presidente Michel Temer determinou hoje que o governo brasileiro preste toda a ajuda possível ao Chile, no maior incêndio florestal da história do país. 10 pessoas morreram e milhares já foram evacuadas das cidades atingidas. Vamos ao Palácio do Planalto, onde a repórter Luana Karen tem mais detalhes. Boa noite, Luana. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Nazi, e a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O Brasil deve enviar 60 brigadistas e analistas ambientais ao Chile. Eles devem embarcar no avião Hércules da Aeronáutica. O governo brasileiro está, neste momento, resolvendo as questões de logística e ainda não tem uma data definida para o embarque. Esses 60 brigadistas e analistas ambientais são ligados ao IBAMA. Como vocês disseram aí no estúdio, Gláucia e Nazi, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil solidariza-se com as vítimas, com as famílias dos que perderam suas vidas e com o povo chileno. De acordo com o governo do Chile, são comuns os incêndios nas regiões central e sul do país durante a época de estiagem. Mas agora, em janeiro de 2017, as altas temperaturas e a seca fazem com que o fogo se alastre com mais facilidade. Ao vivo, Luana Karen. 19h12 no horário brasileiro de verão. O prazo para inscrições no SISU vai até o último minuto de domingo. Daqui a pouco vamos falar da prorrogação desse prazo, que, segundo o Ministério da Educação, atende a um pedido dos próprios estudantes para que ninguém fique prejudicado. E a bandeira tarifária na conta de luz continua verde em fevereiro. Repórter Alessandra Bastos. As contas de luz em fevereiro continuam com bandeira tarifária verde, o que significa que não vai haver cobrança extra aos consumidores. A informação foi dada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, nesta sexta-feira. Segundo a ANEEL, condições hidrológicas favoráveis têm ajudado a produção das hidrelétricas e, assim, possibilitaram a bandeira verde, que sinaliza que não há risco na oferta de energia. Quando essa oferta de energia é menor, podem entrar em vigor as bandeiras amarela e vermelha, que elevam o custo das contas para incentivar um consumo mais eficiente. Alessandra Bastos, para a Voz do Brasil. E hoje foi um dia especial para 1.400 famílias de Mogi Guaçu, município de São Paulo. É que elas receberam as chaves da casa própria em mais uma entrega do programa Minha Casa Minha Vida. No residencial IP Amarelo em Mogi Guaçu, é casa que não acaba mais. A obra é do programa Minha Casa Minha Vida. A escriturária Rosilane Vaz dos Santos e o filho João, de 13 anos, chegaram logo cedo e foram conhecer a casa antes mesmo de receberem as chaves. Depois dos meus filhos é o meu bem mais precioso. Agora eu vou poder dar condições para os meus filhos estudar, porque eu não vou precisar pagar aluguel. Na nova casa eu posso fazer do jeito que eu quero, planejar o jeito que vai ser meu quarto. O investimento foi de 119 milhões de reais. Das 1.400 unidades habitacionais entregues, 83 são adaptadas para pessoas com deficiência. As casas têm 41 metros quadrados e valem R$85 mil. Tem até aquecedor solar. Já é o 16º empreendimento do programa na região. Destaca a superintendente regional da Caixa, Cecília Bonfim. Mais de 15 mil pessoas, o que equivale a quase 10% da população do município. Isso só foi possível porque é uma união de esforços. A dona de casa, Fabiana Aparecida, foi uma das primeiras a receber as chaves de casa. Peguei a chave da minha casa, só momentos de felicidade. Não quero nem lembrar
do que eu passei. Quero daqui para frente vida nova. Em todo o país, o Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 12 milhões de pessoas, com a entrega de 3 milhões de moradias. Reportagem Leonardo Meira. Todos os dias, milhares de pessoas buscam um novo emprego. Pois é, para elas, o portal Mais Emprego conta com mais de 27 mil vagas em todo o país e para preenchimento imediato. Qualquer um pode se candidatar. Vamos saber com a repórter Gabriela Noronha como o portal Mais Emprego pode ajudar a conseguir uma dessas vagas. Na hora de procurar emprego, às vezes é preciso persistência. Sebastião dos Santos, desempregado há 2 anos, vai todos os dias ao posto do Sistema Nacional de Empregos do Cine. Sempre procuro, sempre estou atrás. Assim como Sebastião, Marília Dias também está procurando emprego. Ela tem 20 anos, foi ao Cine pela primeira vez e está otimista. É a primeira vez que eu venho para conseguir um emprego, né? Vamos ver se eu consigo, né? Para ajudar quem está procurando emprego, além das agências do Cine, o Ministério do Trabalho criou em 2011 o portal Mais Emprego. Pela internet, sem sair de casa, o trabalhador pode acessar o site, pesquisar e se candidatar a vagas disponíveis. São mais de 27 mil vagas no portal para preenchimento imediato. Segundo Fátima Valente, técnica da coordenação do Cine no Ministério do Trabalho, o portal atua como intermediador. O trabalhador vai ter lá o espaço dele, onde ele vai poder fazer um cadastro e dentro desse cadastro ele vai colocar as informações pessoais, as informações profissionais e também informações que vai facilitar ele nas políticas públicas. As vagas são ofertadas por empresas da iniciativa privada. O candidato deve manter o seu cadastro completo e sempre atualizado. Só no ano passado, mais de 460 mil pessoas conseguiram um trabalho pelo portal Mais Emprego. No momento, os estados com mais vagas são São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Reportagem Gabriela Noronha. Começo de ano, hora de se programar para a declaração do imposto de renda. E o programa gerador do imposto de renda retido na fonte 2017, a DIRF, já está disponível na página da Receita Federal. A DIRF é feita pela fonte pagadora ou por pessoas físicas para informar a Receita dados como os rendimentos pagos a pessoas físicas, o valor do imposto e contribuições retidos e os pagamentos a plano de saúde coletivo empresarial. O prazo de entrega da DIRF termina no dia 27 de fevereiro. Já para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017, o prazo de entrega começa no dia 2 de março e vai até o dia 28 de abril. O programa para preencher a declaração vai estar disponível a partir do dia 23 de fevereiro na página da Receita na internet, no endereço receita.fazenda.gov.br. Agricultores familiares e assentados da reforma agrária que estão em situação de extrema pobreza vão receber auxílio do governo para ampliarem a produção e, com isso, aumentarem a renda por meio do próprio trabalho. As medidas fazem parte do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, mantido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Cerca de 50 mil famílias de todo o país vão receber assistência técnica e recursos para combater a pobreza. Para garantir melhores resultados, o governo está realizando treinamentos com as entidades que prestam serviço de assistência técnica e extensão rural às famílias. O secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Caio Rocha, destaca a importância da capacitação para as entidades e para os técnicos agrícolas que atenderão os agricultores familiares em situação de extrema pobreza. Tu está trabalhando com um produtor que está dentro do CAD único, alguém que está na extrema pobreza e que tu tem que usar o que tu tem de melhor na tecnologia para que ele possa se rentabilizar e que em 3 anos ele possa ampliar o seu patrimônio e a renda. O programa de fomento é uma iniciativa que atende agricultores familiares, assentados da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais que se encontram em situação de extrema pobreza. Além da assistência técnica, os beneficiados recebem R$ 2.400 para desenvolver projetos produtivos com o objetivo de aumentar a produção de alimentos e melhorar a renda. Os próximos estados que receberão os treinamentos promovidos pelo Ministério são
Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Tocantins. De Brasília, André Luiz Gomes. 19h20 no horário brasileiro de verão. E vai até domingo o prazo para que estudantes façam as inscrições no Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Hoje, o número de estudantes inscritos chegou a mais de 2.300.000 e o número de inscrições passou de 4,5 milhões. Isso porque o estudante pode se inscrever em até 2 cursos. Natália Mesquita, de Goiás, fez o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado. Depois que saiu o resultado do exame, a estudante não perdeu tempo e se inscreveu no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, assim que abriram as inscrições. Natália quer tentar uma vaga para o curso de odontologia em uma universidade pública e conta que conseguiu acessar o SISU normalmente. Não, eu não tive dificuldade nenhuma em acessar. Foi bem tranquilo o site, não estava congestionado, nada, as notas atualizaram em todos os dias. Mas alguns colegas encontraram dificuldades na hora de se inscrever. Eu faço parte de um grupo no Facebook que ele abrange muita gente do Brasil inteiro. Eu vi que quem fez a segunda aplicação estava dando erro ao acessar o site. E o Ministério da Educação vai dar mais uma chance para quem ainda não conseguiu se inscrever no SISU, como explica o diretor de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação, Vicente Almeida Júnior. Nós tivemos algumas dificuldades de acesso no sistema, provavelmente pelo grande número de acessos de candidatos e também em decorrência do pedido de estudantes, resolvemos prorrogar para até o dia 29 de janeiro, propiciando mais 2 dias para o período das inscrições. Para Natália Mesquita, a prorrogação do prazo de inscrição deve ajudar muitos estudantes. Agora, adiando o dia, muita gente que enrola, que não fica atenta às inscrições, vai ter mais oportunidades para conseguir acessar o site e conseguir o curso que deseja, né? O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação que permite que estudantes que participaram do Enem consigam uma vaga em universidades públicas. Reportagem Natália Mello. Um satélite brasileiro construído em parceria com os franceses vai ser enviado ao espaço em março deste ano. O equipamento vai garantir maior segurança na troca de informações aqui dentro do país e também vai levar acesso à internet a regiões mais distantes. O repórter Ney Pereira tem os detalhes. O lançamento do SGDC, o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, está previsto para o dia 21 de março na base de Kourou, na Guiana Francesa. O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, destaca a função do SGDC para o Plano Nacional de Banda Larga. Eu diria que até hoje a preocupação das grandes empresas de comunicações foi atender as populações nas áreas mais povoadas. A partir de agora, as áreas que não são atendidas pelas grandes empresas vão ser atendidas pelo SGDC. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, falou sobre a importância do projeto para a soberania brasileira. Ele vai representar um grande salto em termos de soberania, um enorme salto em termos de segurança das nossas comunicações, vai incluir digitalmente todos os brasileiros e representa, sem sombra de dúvida, uma transmissão de tecnologia, porque desde a sua criação, engenheiros brasileiros participaram com engenheiros franceses desse projeto. O governo brasileiro investiu 2 bilhões e 100 milhões de reais no projeto. Reportagem Ney Pereira. Em nota oficial, o governo brasileiro se diz preocupado com a ideia do novo presidente norte-americano, Donald Trump, construir um muro separando os Estados Unidos do México. A nota do Ministério das Relações Exteriores defende que a questão seja tratada com diálogo e consenso entre os países. O texto afirma ainda que o Brasil sempre conduziu com base na firme crença de que as questões entre povos amigos devem ser solucionadas pelo diálogo e pela construção de espaços de entendimento. Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos há uma semana. A construção do muro foi uma das promessas de campanha do novo presidente. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda.
Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal analisa se Rodrigo Maia pode conduzir processo de eleição da mesa da Câmara. Jovens que completaram 18 anos podem continuar cumprindo medida socioeducativa. A empresa é responsabilizada por trabalhador adquirir hérnia de disco. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. Supremo Tribunal Federal vai julgar processo que pede que Rodrigo Maia não conduza eleição da mesa da Câmara dos Deputados. O deputado federal Alfredo Kaifer alega que Rodrigo Maia não pode comandar o processo eleitoral ao mesmo tempo em que tenta se reeleger. Ricardo Viula. O relator do mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal é o ministro Celso de Mello. Para o deputado Alfredo Kaifer, Maia poderia utilizar o cargo em benefício próprio. Além desse processo, o STF deve julgar outras 2 ações contra a recondução de Rodrigo Maia. As ações afirmam que a Constituição e o regimento interno da Câmara proíbem a reeleição do presidente da Casa em uma mesma legislatura. Rodrigo Maia exerce um mandato tampão à frente da Câmara desde julho do ano passado, após a renúncia do então presidente Eduardo Cunha, na época afastado do posto pelo Supremo Tribunal Federal. A eleição da mesa diretora da Câmara está marcada para o dia 2 de fevereiro, próxima quinta-feira. Jovens que completaram 18 anos podem continuar cumprindo medida socioeducativa. A decisão é do presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Fátima Uchoa. As medidas socioeducativas são aplicadas com finalidade pedagógica a jovens que cometeram atos infracionais, buscando inibir a reincidência dos adolescentes e promover a ressocialização. Em 3 casos analisados, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro extinguiu a medida socioeducativa aplicada a jovens que atingiram a maioridade. O Ministério Público do Estado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro Humberto Martins, as decisões são contrárias ao entendimento do STJ de que a liberação obrigatória das medidas socioeducativas só ocorre quando a pessoa completar 21 anos de idade. Empresa de construção deve indenizar trabalhador que teve hérnia de disco. A Justiça do Trabalho em Brasília fixou o valor de R$10 mil. Isis Carmo. Segundo o empregado, durante o período de trabalho na empresa, a doença foi adquirida em razão das condições de trabalho, da sobrejornada e da natureza das tarefas exercidas. A empresa alegou que a doença não tinha relação com o trabalho. Segundo a juíza, cabe à empresa adotar rigorosa atenção na prevenção de acidentes e a doenças de trabalho, observando normas de segurança com auxílio de profissionais habilitados. Homem é condenado a devolver dinheiro que pegou emprestado com a ex-namorada durante relacionamento. Segundo a ex, o saldo total da dívida passava de R$28 mil. Emily Almeida. O ex-namorado alegou que os valores foram utilizados em benefício do casal e por isso não teria obrigação de devolver. Para a Justiça do Distrito Federal, a mulher conseguiu comprovar a dívida por meio de conversas em aplicativo eletrônico, onde o homem confessou que devia cerca de R$20 mil. Por isso, ele foi condenado a devolver o dinheiro à ex-namorada. Pescador é absolvido por pescar em época de piracema. O caso ocorreu no Lago Serra da Mesa, em Goiás. Carlos Ribeiro. A piracema é importante para a reprodução dos peixes e, por isso, a pesca é proibida nessa época. Mas o juiz do caso entendeu que o homem que está desempregado e é de baixa renda pescava para sobreviver e, por esse motivo, não poderia ser condenado. O magistrado ainda destacou que o município poderia ter programa de apoio à família de pescadores de baixa renda para apoiá-los em época de piracema.
A aluna deve receber R$7 mil de indenização por má prestação de serviço de pós-graduação à distância. A estudante diz que, de acordo com o contrato, as aulas seriam online, enquanto as provas seriam realizadas na sede da instituição. Mas ela foi direcionada a outra instituição de ensino para fazer as avaliações e não recebeu os resultados. Para a Justiça do Espírito Santo, o curso de pós-graduação demanda tempo e dedicação dos alunos, e a situação causou aborrecimentos à mulher. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno, e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Brasil piora no ranking da corrupção. Mas José Medeiros avalia que o problema está sendo combatido de forma exemplar. Governo gasta demais com juros e serviços da dívida pública, reclamam Álvaro Dias e Capiberibe. Já Cristóvão Buarque defende que Brasil e Argentina fortaleçam os laços culturais e científicos. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O Brasil caiu 3 posições no ranking mundial da corrupção, divulgado pela ONG Transparência Internacional. No Senado deve ser retomada neste semestre a análise das medidas anticorrupção propostas pelo Ministério Público. Repórter Marcela Cunha. A percepção da corrupção no Brasil tem aumentado nos últimos 5 anos, segundo a ONG Transparência Internacional. Em 2016, o Brasil caiu 3 posições em relação a 2015 e alcançou o 79º lugar em uma lista de 176 países, empatando com Bielorrússia, China e Índia. Dinamarca e Nova Zelândia lideram o ranking como os menos corruptos. Apesar de considerar o resultado ruim, a entidade elogiou os esforços do Brasil em combater a prática e citou as investigações da Operação Lava Jato. O documento afirma que o país demonstrou que é possível responsabilizar judicialmente pessoas antes consideradas intocáveis. Para o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, é fundamental levar em consideração o trabalho que vem sendo feito pelas instituições brasileiras. Quando você começa a limpar a casa, a sujeira aparece, né? O Brasil tem problemas de corrupção, mas está combatendo de forma exemplar. Então, na verdade, eu acho que se tivesse que fazer um ranking, devia levar em conta como está se comportando as instituições do país. E as instituições brasileiras estão aí para todo mundo ver, estão combatendo e fazendo o seu dever. O documento cita ainda as 10 medidas contra a corrupção, propostas pelo Ministério Público Federal ao Congresso Nacional. Essas medidas receberam o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros e deram origem a projeto que já foi aprovado pela Câmara e será votado este ano pelo Senado. Muitos senadores, no entanto, criticaram mudanças feitas pelos deputados e defendem que o Senado resgate as propostas originais. Na opinião do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, isso é necessário para que o Brasil adote tolerância zero à corrupção. A matéria de iniciativa popular, mobilizado pelo Ministério Público Federal e veio para a Câmara dos Deputados, para o Congresso Nacional, como uma medida de criar no Brasil um sistema de combate à corrupção. Essas 10 medidas no plenário da Câmara foram desvirtuadas. Ao plenário do Senado, o que cabe é restaurá-las como originalmente assim pensavam aqueles que deram origem à ideia e trouxeram para cá. A dívida pública federal fechou 2016 em 3 trilhões e 113 bilhões de reais, um aumento de 11,45% em relação a 2015, segundo o Tesouro Nacional. O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, alega que o endividamento público cresceu de forma exorbitante nos últimos anos. Por isso, o país usa hoje cerca de 40% do dinheiro do orçamento federal para pagar os juros e amortizações dessa dívida. Surpreendente que não tenha o
governo até agora apresentado qualquer alternativa de melhor gestão para a dívida pública do Brasil. Nós sabemos, enquanto não encontrar uma alternativa de gestão competente para a dívida pública, não chegaremos a ajuste fiscal nenhum, porque a dívida consome a metade da receita pública do país em juros e serviços. Também o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, reclama que o pagamento dos juros e serviços da dívida consome grande parte do dinheiro da União, enquanto apenas 8% são usados na saúde e educação. Ele reclama também que a emenda constitucional que limita os gastos públicos por 20 anos não muda esse quadro, mantendo assim um grave desequilíbrio nas despesas do governo federal. Se há um desequilíbrio, é a gastança com juros da dívida pública. E essa dívida precisa ser auditada, sim, está na Constituição Federal. E o Congresso Nacional não toma a iniciativa para auditar essa dívida, para esclarecer a sociedade brasileira. O pente fino nas aposentadorias por invalidez e auxílio-doença, que começou em 2016, vai continuar neste ano. É que o governo reeditou a medida provisória que trata da revisão desses benefícios, proposta que será examinada pelo Congresso após o recesso parlamentar. A primeira MP sobre o assunto não chegou a ser votada pelo Congresso e perdeu a validade. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, estão sendo chamados para essa avaliação 530 mil beneficiários do auxílio-doença que estão há mais de 2 anos sem fazer exames e quem não atender à convocação pode ter o pagamento suspenso. A nova proposta exclui da perícia os aposentados por invalidez e pensionistas com mais de 60 anos e mantém a criação de um bônus de R$ 60 aos médicos por exame realizado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou o prazo limite de 4 meses para a concessão do auxílio, além do pagamento de adicional para os médicos que fazem a revisão. Agora quem decide se o cara está em condição de voltar ao trabalho ou não é um decreto, ou é uma MP que diz que depois de 120 dias tem que voltar a trabalhar. Mas se ele estiver doente, como é que faz? Quem decide? Quem vai decidir é simplesmente a palavra 120 dias. Quando dizem que eles vão ganhar um plus por cada atendimento, aí me preocupa, será que vai ser uma linha de produção? Quanto mais os peritos analisarem a vida ou a morte desse ou daquele cidadão, eles ganham R$60 a mais por cada um. Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a Operação Pente Fino, argumentando que muitos benefícios são concedidos indevidamente. Tudo por falta de controle do gasto, da qualidade do serviço. E há muita gente recebendo sem necessidade o auxílio-doença. Prejudica quem está precisando do auxílio-doença e não tem pela limitação. O presidente da Argentina fará uma visita oficial ao Brasil no início de fevereiro. E o senador Cristóvão Buarque defende que os dois países aproveitem a ocasião para fortalecer os laços culturais e científicos. Repórter Floriano Filho. O presidente da Argentina, Maurício Macri, chega em um momento no qual o país vizinho ainda enfrenta grandes dificuldades econômicas. Para o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, os dois países deveriam aproveitar o momento em que a economia brasileira também está se recuperando vagarosamente para apostar na diplomacia cultural e científica. Na avaliação dele, a medida custa muito menos do que grandes obras e tem um impacto profundo na relação dos países. Está na hora de um professor argentino poder dar aula no Brasil sem precisar de morar aqui, de ter passaporte ou cidadania brasileira. Está na hora da Argentina se abrir para que os brasileiros possam ser professores lá. Está na hora de criar institutos de pesquisa que sejam dos dois países e não de um só. Cristóvão Buarque também defende que o Mercosul vá além de suas fronteiras e faça acordos com países europeus e asiáticos. Vamos ver como é que a gente faz para que o Mercosul tenha um acesso mais fácil com a Comunidade Econômica Europeia e com os países do Tratado do Pacífico, que agora não tem mais os Estados Unidos e que vão precisar mais de nós. Nós dois, Brasil e Argentina, deveríamos trabalhar como nos aproximarmos mais da China.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Leila Heredia, Lucimar Rodrigues e Paulo César Lopes. Áudio Eliseu Caires. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar as penitenciárias do Brasil. O trabalho será realizado pelo TCU em parceria com os Tribunais de Contas dos Estados e dos municípios. A auditoria coordenada vai examinar os aspectos mais relevantes da gestão operacional e da infraestrutura das prisões. Serão analisadas as medidas emergenciais que estão sendo tomadas para lidar com a atual crise, assim como a gestão, os custos e as tecnologias do sistema prisional. A iniciativa da fiscalização foi da ministra do TCU, Ana Arraes, que será a relatora da auditoria. O país tem hoje mais de 1.400 estabelecimentos prisionais. A gestão carcerária é função dos estados, mas o saldo atual do Fundo Penitenciário Nacional é superior a 3 bilhões de reais. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados citam ações do Congresso que garantem a transparência. Medidas que mudam limites de parques nacionais provocam polêmica. Parlamentares defendem obras voltadas à logística de transporte. Boa noite. O governo enviou ao Congresso a medida provisória que autoriza a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. Relator da proposta na Câmara, Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, destaca que a ideia é abrir espaço para outros modais e reduzir custos do transporte de mercadorias. No século XVIII, nós privilegiamos as ferrovias em detrimento das rodovias. Foi o contrário no século XX e XXI. Essa nova lei de concessões que chega numa forma de medida provisória no Congresso Nacional, da qual eu sou o relator, ela passa a ser a oportunidade para o Brasil reduzir o seu custo de produção, reduzir o seu custo Brasil, porque uma vez com o modal de transporte otimizado, você reduz em muito o tempo do translado de uma carga e reduz também o seu custo, chegando às mesas dos brasileiros, chegando aos consumidores brasileiros num valor menor e dando também um ganho maior àqueles que estão produzindo, especialmente no agronegócio. Sérgio Souza ressalta que o governo tem a intenção de investir em novas concessões ou refazer concessões que não deram certo. De acordo com ele, a iniciativa privada poderá praticar um preço que seja acessível à população. Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, destaca a importância da duplicação da BR-364 entre Comodoro e Porto Velho. Ele sugere que a obra seja feita de forma fracionada por conta da crise econômica e afirma que o governo federal já assumiu o compromisso de realizar o trabalho. Eu defendo que a gente comece por aqueles gargalos, por exemplo, de Ji-Paraná a Ariquemes. Nós temos polos universitários e no período de segunda a sexta-feira é extremamente complicado o uso dessa rodovia. E de Ji-Paraná a Cacoal também é outro polo universitário. Então esses dois pontos, esses dois extremos aí, nós precisamos fazer a duplicação urgentemente para atender a demanda não só dessas carretas, dos caminhões que passam na rodovia, mas também dos estudantes, daqueles que viajam, que utilizam a nossa rodovia, por mais segurança, por mais conforto e porque é estratégico para o país. Segundo o parlamentar, o Brasil está crescendo pela região norte. Marcos Rogério lembra que o país buscou, no passado, o desenvolvimento pelo sul e pelo sudeste, mas atualmente a saída para o Oceano Pacífico tem Rondônia como ponto comercial estratégico. Desenvolvimento regional. A região de Matopiba, formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, foi criada para expandir a fronteira agrícola desses estados. Carlos Henrique Gaguin, do PTN tocantinense, acredita que o desenvolvimento regional de uma infraestrutura que dê conta do escoamento da produção é vantajosa para o Brasil. Fica mais barato para você poder escoar a soja, escoar a nossa produção para o mundo inteiro, ali naquela região, do que qualquer outra parte do mundo. A gente quer colocar infraestrutura, estradas, energia nas propriedades para que possa estar fazendo ali com os pivô, possa estar fazendo uma produção
sustentável, não precisa tanto de degradar o meio ambiente. É só aproveitar já as terras que estão abertas. É só aproveitar essas terras que estão ociosas, preservando o nosso meio ambiente. Esse é o nosso projeto Matopiba. Carlos Henrique Gaguinha afirma que a região é o novo Eldorado brasileiro, com potencial de investimento promissor. Ele cobra do governo federal a liberação de recursos já solicitados por meio de emenda parlamentar de 2016. O parlamentar ressalta ainda a boa logística com a presença dos portos de Praia Norte em construção e de Itaqui. Tratores e retroescavadeiras estão sendo entregues nos municípios de Rondônia. Segundo Lúcio Moschini, do PMDB, vários equipamentos foram comprados por meio de emenda parlamentar de sua autoria, apresentada ao orçamento da União. Nós estamos entregando em torno de 100 equipamentos para quase todos os municípios de Rondônia. Aí está incluído tratores agrícola, grade, carretinha, caminhão caçamba, pá carregadeira, retroescavadeiras, todo tipo de equipamento, primeiro para conservar a nossa malha rural vicinal, aquelas que são de responsabilidade das prefeituras. Segundo, para fomentar a economia rural quase que doméstica, porque são tocadas, são geridas pela família. Lúcio Moschini ressalta ainda que os equipamentos podem ser utilizados no programa Porteira Adentro, que tem como objetivo auxiliar na execução de obras de infraestrutura em pequenas propriedades rurais no município de Jaru. Meio Ambiente. Medidas provisórias editadas pelo Executivo em dezembro provocam polêmica entre os deputados. As propostas alteram os limites de parques e florestas nacionais do Pará para facilitar a construção de uma ferrovia para transporte de grãos, a Ferrogrão. Ouça mais detalhes na reportagem. Deputados divergem sobre medidas provisórias que, desde dezembro, alteraram os limites de áreas ambientalmente protegidas no Pará. Uma delas mudou os limites do Parque Nacional do Rio Novo e da Floresta Nacional do Jamanchim. A outra redefiniu os limites do Parque Nacional do Jamanchim e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós. O governo sustenta que a medida vai permitir a implementação da Ferrogrão, uma estrada de ferro paralela à rodovia BR-163, que facilitará o escoamento dos grãos produzidos no Mato Grosso rumo ao porto de Miritituba, no Pará. Para o deputado Valtenir Pereira, do PMDB do Mato Grosso, as medidas estão de acordo com os desafios de desenvolvimento sustentável do país. Esta ferrovia vai ser de fundamental importância para reduzir o custo de produção. Nós passamos agora por momentos difíceis na economia. Todos nós defendemos o desenvolvimento sustentável. E essa medida provisória vai destravar a ferrovia, a Ferrogrão, que você vai ter uma estrada de ferro que vai carregar muito mais produção, vai substituir centenas de caminhões. O sul e o sudoeste do Pará, que tiveram a redefinição de limites de áreas ambientalmente protegidas, estão no bioma amazônico e sofrem com conflitos fundiários, garimpo ilegal e desmatamento. Por isso, o deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, avalia que as medidas se baseiam em um modelo de desenvolvimento, segundo ele, perverso com o meio ambiente. Jordi aposta em emendas legislativas para alterar as medidas provisórias. É uma enorme preocupação. Haja visto que a Amazônia, em 2016, teve algo em torno de 30% de crescimento nos indicadores de desmatamento. E essas duas medidas provisórias, ao invés de combater esses indicadores extremamente preocupantes, nós estamos permitindo condições objetivas de agravar este processo. Nós não somos contra o desenvolvimento, a geração de emprego. Agora, esse modelo precisa ser revisto. Já o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, pensa em recurso judicial e em mobilização social contra as duas MPs. Segundo o deputado, as medidas representam uma contradição do governo brasileiro diante das metas de reduzir em 37% as emissões de gases do efeito estufa até 2025, assumidas durante a Conferência do Clima no Marrocos em novembro. Porque é criminoso o que o governo está tentando fazer com a Amazônia. A Amazônia representa muito para o equilíbrio climático mundial e para o futuro soberano do Brasil. E nessa região da Amazônia, exatamente, é uma área com várias etnias indígenas, que é uma guerra contra os povos das florestas e, ao mesmo tempo, a destruição da nossa riqueza biológica.
Na justificativa para a edição das medidas provisórias, o governo argumenta que os ajustes em torno da Ferrogrão e da BR-163 serão compensados com a incorporação de 51 mil hectares da APA do Tapajós ao Parque Nacional do Jamanchim. Uma das MPs também delimita uma nova área de proteção ambiental, a APA do Jamanchim, criada a partir de trecho de uma floresta nacional. No entanto, ambientalistas sustentam que essa medida, pelo contrário, abre a possibilidade de regularização de áreas rurais e estabelecimentos de poceiros dentro da flora do Jamanchim. As duas medidas provisórias ainda serão analisadas em comissão mista de deputados e senadores e, para não perderem a validade, precisam ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado até 30 de março. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Economia. O Brasil enfrenta forte crise econômica desde 2012. Na avaliação de Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, a situação financeira do país foi provocada pelos desvios de recursos e pela má gestão do dinheiro público. Lamentavelmente, essa crise surgiu mesmo, foi pela roubalheira. Se roubou o dinheiro da Petrobras, se roubou dinheiro dos fundos, se roubou dinheiro na construção de estádios para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo. E aí a crise, ela vem exatamente do que levaram do país e que deixaram para a sociedade pagar. Eu acho que a crise da maneira como está não é apenas uma crise financeira, uma crise econômica, é uma crise de falta de vergonha de muitos, entre aspas, autoridades que roubaram o país. Gonzaga Patriota lembra que votou contra a lei que limita os gastos públicos por até 20 anos. Para o congressista, não é justo reduzir investimentos em serviços essenciais, como saúde e educação, prejudicando os brasileiros por causa dos efeitos da corrupção. Previdência. Na proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo federal, ficaram fora do regime especial as carreiras de policial federal, policial rodoviário federal e policial civil. Para Aloysio Mendes, do PTN do Maranhão, a exceção é injusta. Algumas categorias precisam efetivamente ter um regime diferenciado, como em todo o mundo é assim. Então isso é uma das inconsistências que eu observei nesse projeto. Já estivemos no Ministério da Justiça também e discutimos esse assunto. Nós precisamos reformar a nossa Previdência para que nossos futuros aposentados possam ter a garantia de receber os seus proventos, mas da forma que o governo está tratando essa reforma, eu tenho certeza que ela não irá ser muito positiva. Aloysio Mendes acrescenta que a própria natureza do trabalho dos policiais é perigosa, intensa e muitas vezes insalubre. Para ele, é inadmissível inserir esses profissionais no regime geral da Previdência. Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, também critica as mudanças propostas na reforma da Previdência. A congressista pede alterações profundas no texto, pois avalia que a matéria, como chegou ao Congresso, fere os direitos dos cidadãos. É óbvio que nós precisamos debater a sustentabilidade da Previdência. Há uma mudança grande, geracional, que faz com que o Brasil tenha uma tendência muito grande a ter uma população maior de idosos. Mas isso não pode ter como lógica que a parte de financiamento e de sustentabilidade da Previdência passe por cima daqueles que mais precisam da Previdência. Mesmo quem tem 50 anos, se não tiver o seu tempo de contribuição efetivado, você terá que complementar essa contribuição. Luciana Santos alerta ainda sobre o risco da perda de benefícios da assistência social para famílias com renda per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo. Segundo ela, os idosos que se encaixam neste perfil, que atualmente recebe os recursos a partir de 65 anos, passariam a contar com amparo assistencial aos 70 anos. Política. Ao defender o Congresso Nacional, Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirma que o poder legislativo é atuante e significativo para o Brasil. Na avaliação do deputado, o parlamento é a instituição mais transparente da República. Se você quiser, agora, entre na internet, você sabe o meu salário. Tente saber efetivamente os rendimentos de membros do outro poder, que é o Poder Judiciário. Você vai ver a dificuldade que você vai ter. Você pode até saber onde eu vou almoçar hoje, se eu decidir, já que estou a trabalho aqui em Brasília, a me ressarcir da despesa de almoço. É o mais transparente dos poderes. E aqueles que cobram de nós transparência não têm o mesmo tipo de atitude
já que portal da transparência parece que só existe mesmo no Legislativo. Na análise de Carlos Marum, o Legislativo é o único poder que emana genuinamente do povo. Ele ressalta que no Congresso, cada parlamentar representa uma parcela da população e seus ideais. Integrante da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, ressalta que o colegiado é responsável por vigiar as ações do Poder Executivo. Segundo ele, nos últimos meses, qualquer tipo de iniciativa de buscar informações ou de interrogar, seja um ministro ou um chefe de departamento, tem sido impedida pelos deputados da base de sustentação do governo federal, o que não ocorria antes. Acompanhei a aprovação, mesmo quando era contrário, a convocação de centenas de ministros ao longo desses últimos anos, a aprovação de requerimentos com pedidos de informações sobre denúncias, fraudes, ou para que investigações pudessem ser feitas nesta comissão e em tantas outras. Então é lamentável que uma comissão tão importante como essa esteja obstruída. Zeca Dirceu espera que, neste ano, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle seja mais eficiente e consiga desempenhar seu papel, aprovando requerimentos para buscar mais informações sobre as ações do governo. Relações Exteriores. O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, Luiz Nishimori, do PR do Paraná, avalia 2016 como um ano positivo para o colegiado. O deputado destaca a realização de mais uma edição da missão oficial ao país asiático em busca de parcerias para fortalecer as relações de amizade e econômicas entre as nações. Nós conhecemos várias indústrias e empresas multinacionais que desempenharam um papel de destaque na economia japonesa. Tivemos a oportunidade de conhecer os maiores portos do Japão, tanto Yokohama como Kobe e outros, e trazer várias possibilidades de negócios e muitas ideias para melhorar a logística de nossos portos. Luiz Nishimori também ressalta o intercâmbio de ideias para promover o desenvolvimento de áreas essenciais, como educação, saúde e infraestrutura, e o empenho do colegiado em fortalecer o laço diplomático entre os dois países. Só em 2016, segundo o parlamentar, o Brasil exportou para o Japão produtos agropecuários no valor de 820 milhões de dólares, 55% a mais do que em 2015. Homenagem. Em 2016, Edinho Bez, do PMDB, recebeu homenagens dos municípios de Pedras Grandes e Armazém, em Santa Catarina. Orgulhoso com os títulos recebidos, ele destaca a importância do trabalho parlamentar para ajudar as cidades brasileiras. Houve choro, manifestação das pessoas com quem nós tivemos a oportunidade de ajudar através de emendas parlamentares. A nossa presença constantemente nos municípios, participando de eventos, trocando ideias, palestras. Vale a pena fazer um trabalho sério. Nós, políticos, somos homens públicos. Homem público tem que trabalhar para o público. Sabe que não tem horário, não tem dia. Nós temos que estar atentos. Eu faço a minha parte, procuro corresponder com aqueles que acreditarem em mim. Edinho Bez salienta que recebeu o título de cidadão armazenense com o apoio de todos os vereadores. Ele acrescenta ainda que atua no parlamento para beneficiar os municípios catarinenses. Justiça. Relator do projeto que proíbe rodeios e vaquejadas, Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou um substitutivo já aprovado na Comissão de Agricultura que defende as práticas. Segundo ele, os rodeios representam lazer, entretenimento e respeito às tradições. Eu defendo os rodeios, defendo as provas de laço. Hoje temos também a questão da vaquejada, que também foi muito questionada, mas que temos que entender como funciona no Nordeste, no Norte do país, e quantos milhares de pessoas propicia-se emprego, oportunidade, renda, eventos, shows e lazer, entretenimento, turismo. Por isso que os nossos rodeios precisam ser reconhecidos de forma definitiva. Estamos legislando
Por isso que fui o relator, aprovamos por unanimidade o nosso relatório, exatamente colocando esta consciência de bem-estar animal e de realizar o rodeio com todos os benefícios que propicia a nossa população. A proposta que proíbe rodeios e vaquejadas tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Meio Ambiente, de Turismo e de Constituição e Justiça. Educação. Relator do projeto que cria a Universidade do Delta do Parnaíba, Átila Lira, do PSB do Piauí, informa que a instituição de ensino superior vai beneficiar também a população do Ceará e do Maranhão. O deputado explica que ela será um desmembramento da Universidade do Piauí e terá os cursos ampliados para atender toda a região. Vai significar a ampliação de novos cursos para a região, cursos ainda que não tem, como odontologia, nutrição, fisioterapia, os cursos da área de humanas todos, as engenharias. Então, ela nasce grande porque já tem hoje cerca de 12 cursos, inclusive medicina. Mas ela precisa ampliar mais os cursos para atender toda a região. Para Átila Lira, a universidade vai promover uma transformação política, educacional e econômica, pois trará pessoas de outros estados para a região de Parnaíba. Ele acredita na aprovação do projeto na Comissão de Educação ainda no primeiro semestre deste ano. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. Uma boa noite para você, um bom final de semana e até segunda-feira. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.